Como disse uma vez André Luiz, nós amolecemos muitas vezes com as falas dos amigos e nos despertamos rapidamente com a fala de um inimigo. Vamos refinar isso? Nós amolecemos muitas vezes com elogios e uma crítica boa pode nos ajudar muito. O que é que um professor, uma professora fala em sala de aula? Vocês já ouviram um fenômeno denominado efeito Pigmalião? Quando alguém investe numa pessoa, acredita numa pessoa, mas não adianta ficar... Você é uma pessoa maravilhosa, meu filho, você é lindo, você é tão inteligente, você é maravilhoso, vai dar certo, você vai ser fantástico. Ai, reforço positivo, vamos então, vou doutrinar meu filho que ele é maravilhoso. Nunca repreende, nunca repreende, não equilibra a repreensão com o elogio e a doçura. Stephen Covey, um dos maiores pensadores do século XX, homem extraordinário, ele escreveu um livro que é a leitura obrigatória, na minha opinião, os 7 hábitos das pessoas muito eficazes, e algumas obras extraordinárias publicou enquanto esteve encarnado. Um homem de bem, um homem sintonizado com o plano sublime, trabalhando, orientando grandes empresas, organizações. Foi considerado uma das 25 pessoas mais influentes do século XX. Stephen Covey tinha um problema com um dos filhos. Ele conversava muito com a esposa sobre isso. O que a gente faz mais para ajudar essa criança? Ele era difícil na área dos estudos, era deficiente na área dos esportes, que os americanos dão muita importância a isso, no relacionamento. Então, eu vou investir mais tempo, então ia jogar beisebol com ele, se não me engano era beisebol. Então, qualquer ganho, meu filho, parabéns, fantástico, você é ótimo, blá, 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 e sempre o reforço positivo, até que um belo dia eles não está resolvendo o que é isso. Ele se sentou com a esposa e descobriu que eles estavam falando uma coisa e sentindo outra. Os elogios só são ouvidos, as críticas só são ouvidas quando elogiamos, claro, reconhecimento, mas só elogio destrói uma pessoa. Há pessoas destruídas com boas intenções de pais muito amorosos e amorosas, mães amorosas. É bom distinguir, né? Não dizer pais que mãe está dentro, não. Podemos dizer mães e pais estão dentro, né? Porque a mãe é que vai parir, né? Mas é estranho, a cultura machista como inverte tudo, então pais e mães. Então, eu conheci... Vocês sabem que eu trabalho com problemas humanos, trabalho na parte pública desde 1990, as pessoas me procuram para conversar comigo. Quando eu tive consultório durante 15 anos e antes e depois sempre, amigos, amigas, eu vi pessoas extraordinárias que vieram de educações muito duras. Se for dura demais a educação, quebra a pessoa. Dependendo do grau de suportação da pessoa, quebra. Mas entre uma educação que fique entre a frouxidão e uma educação que peque por um pouquinho a mais de disciplina, é melhor pecar por excesso de disciplina. Eu vi grandes pessoas fortalecidas psicologicamente, preparadas emocionalmente para enfrentar os desafios da vida, que diziam, nossa, minha mãe foi uma generala, meu pai foi um general, nossa, eu vivia num quartel. E eu vi muitas pessoas despedaçadas, com problemas de toxicomania, com vícios e distúrbios de todas as ordens de autogoverno, não conseguiam se disciplinar para nada, que diziam, eu morro de culpa porque meus pais eram pessoas maravilhosas, só me tratavam bem, só me ofereceram melhor, só. E às vezes muito bem intencionado isso. Esse é um drama dos pais e mães da minha geração, os que são um pouco mais velhos, um pouco mais novos. Para quem não sabe, eu tenho 48 anos, nasci em 70. Então, pais um pouco mais velhos ou mais novos que eu, temos esse drama. E aí, vou traumatizar. E o tapinha do bebê, especialista, tapinha que dá na mão da mãe, bebezinho, tapinha de volta. Não se agride fisicamente, pai e mãe, em nenhuma circunstância. Tapinha de volta na mão do bebê. Mas bater no bebê, especialistas dizem isso. Até 7 anos, se a criança não for punida fisicamente, ela não compreende, ela não tem horizonte temporal para ser punida de outra forma. Se você não fizer isso, eu tiro o iPad ou o joguinho eletrônico, ou o que for. Ela não tem horizonte temporal para saber que vai ser punida adiante. É estranho para nós adultos, mas é exatamente assim que crianças funcionam. O máximo possível evitar punição física, é lógico, é isso, é sabido. Mas sejamos mais firmes,
Sejamos mais firmes na educação, como professores, como professoras. O que é que um bom professor faz? O estímulo é só dizer, você é uma pessoa fantástica, mas eu não acho que seja uma pessoa fantástica. Eu tenho que dizer os pontos fortes da pessoa, apresentar os pontos fracos a corrigir e vigiar esse processo. Quando falar com a pessoa, não é dizer palavras só. Não são palavras de ataque à pessoa, mas onde ela está errando no comportamento. Quais são as falhas do comportamento que estão revelando algo mais que ela tem que acessar? Eu tenho que pesquisar, buscar a raiz disso para remover a raiz. Assim nós construímos pessoas melhores, construímos assim, né? A função de educadores e educadoras que todos somos. Não precisa ser pai biológico, não precisa ser professor, professora, porque nós somos um pouco pais, um pouco professores ou professoras de todo mundo. Tanto é que Masaharu Taniguchi, o criador da Seisha-no-Io, falou: todas as criaturas, não seres humanos, são nossos mestres e mestras. Mesmo um sábio em reflexão, em estado contemplativo, observa um fenômeno da natureza e naquele instante faz uma conclusão, chega a uma inferência de elucubração filosófica extraordinária, observando um fenômeno corriqueiro, as asas de um beija-flor, etc, blá, 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 e lá vai voando, naquilo ali, vai voando junto com o beija-flor. E há pessoas que recebem respostas bem elaboradas, de pessoas que estão se esforçando para descer o nível delas, aí, em vez de ouvir o que está sendo dito, a pessoa comete aquela falha de autoconsciência. É uma falha comum, amigos. Quando a gente vai argumentar com a pessoa, em vez de ela argumentar no que a gente apresentou, ela ataca a pessoa. Isso acontece até em debates políticos, né? Quando apresenta-se um argumento, aí, em vez de a pessoa responder ao que foi falado, ela ataca a pessoa. Isso é uma falha, não só uma falha cognitiva, lógica, mas muitas vezes não é cognitiva lógica, não, é moral. A pessoa sabe que não tem argumento, então ela foge. Ela fica vaga, porque ela sabe que se ela falar o que ela está pensando, pode ter contra-argumentos. E ela pode não poder rebater os argumentos. Não é interessante isso? Fiquemos atentos a isso. Quando uma pessoa vai nos ajudar, mais ainda, se a pessoa realmente não nos quer bem, é por isso que Jesus pediu que amássemos os inimigos e as inimigas. Não é amar no sentido de doçura, ninguém se internece e ama no sentido de quero estar próximo, intimidade. Intimidade é diferente de fraternidade. Devemos ser fraternos com qualquer pessoa. Olha que coisa linda do direito. Os direitos humanos cobrem as necessidades de uma pessoa que está aprisionada, condenada pela legislação do seu país. Já depois que a legislação foi utilizada por um magistrado, por um tribunal, foi sentenciada, ela está presa. Deve haver, claro que deve. Criminoso, a palavra criminoso ou criminosa é uma adjetivação de pessoa. Primeiro somos pessoas, depois somos qualquer outra coisa. Entre essas possibilidades infinitas, a pessoa pode ser criminosa. Ela tem que ser punida de acordo com a lei do seu país, mas deve haver um sistema prisional justo, como nós precisamos da justiça restaurativa. Como é horrível, horrível. Como tratamos, por exemplo, menores de idade, amigos, amigas. Menores de idade que quase sempre, claro que há tendências do espírito, não vamos negar, é lógico, claro que há fraquezas emocionais, é lógico, há responsabilidade individual sim, mas há muita hipocrisia se não considerarmos todos os itens, todas as questões relacionadas a fatores sociológicos. Temos que ter, voltando, uma perspectiva sistêmica. É a visão sistêmica que nos ajuda. Temos uma visão multifocal, buscar multifatores. Como essa criança foi criada? São adolescentes, são quase crianças, 13, 14, 15, 16 anos. São homens para muita coisa, são responsáveis, mas o que os levou para lá? Por que são quase todos homens negros? Se nós vemos uma natural bonomia na raça negra, nós somos espíritos, antes de sermos homens, mulheres, negros ou brancos. Mas por que há uma inclinação? Mas o corpo influencia. Porque há uma inclinação em a pessoa, aquela figura do negro gente fina, a negona maternal. Por que há essa inclinação, a bonomia,
a simpatia na negritude original, se examinarmos só o corpo físico. Um dia acredito que nós vamos ter estudos científicos a respeito de temperamentos neuropsicológicos, a base física do cérebro, porque o espírito é influenciado pelo corpo também, tanto quanto o espírito influencia o corpo, claro. Mas quanto mais primitivos somos, mais somos influenciados pelo mundo material. E estando encarnados, todos sofremos influência do corpo. É só imaginar alguém com uma dor de estômago e ficar sorridente e concentrando-se num raciocínio complexo com uma dor muito forte. Há pessoas que conseguem se desligar da dor, outras não conseguem. Não é isso? Isso dor física, há dores emocionais, psicológicas, etc.